Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho, o tópico sobre o blog Santo Nome. E o blog Vídeo, Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Resposta. Obrigado a você que participa das nossas plataformas. Pessoas que me conhecem da pregação, Book Distribution, Yaga Sankita na praia, e adiante rir, Subedaçá, que a gente vai fazer? Alimentos para a Vida, Krishna Prasada, enfim, há muitos anos, 32 anos, tem pessoas que me acompanham aí nessa vida de meu Deus. Obrigado a você e você que escreveu isso recentemente, o que eu posso falar? Gratidão, meu amigo, muito obrigado. Se gostar do conteúdo, dá um like, se não gostar, ó, João Maria, não gostei, dá um dislike com gosto, tá certo? Tá tudo no seu nome. A gente produz o conteúdo e é você que determina. Nós estamos tranquilos em relação a isso, hein? Estamos muito bem resolvidos, graças a Deus. Enfim, se for interessante, inscreva-se no nosso canal, não te custa nada, né? E tem as sinetinhas, né, que você para receber as notificações de cada vídeo, de cada publicação que nós fazemos aqui no nosso canal. Dito isso aí, essa semana inteira, corrida, né, como sempre, mas enfim, muitas perguntas foram respondidas e algumas entre elas nesse final aí de ano, né, o TCC, a monografia, a gente vê esse assunto circular, as pessoas perguntando sobre a metodologia. Ô, João Maria, o que eu escrevo na metodologia? O que eu vou escrever, João Maria? Né? O que eu vou escrever? O que é o referencial teórico, enfim. Então, aqui nessa podcast, que eu vou fazer no formato específico para o YouTube, tá certo? E vou colocar também lá no Spotify Podcast, a gente vai tentar falar um pouco sobre esse assunto que eu acho que é muito importante e vamos desmistificar o TCC. O TCC não é um bicho de sete cabeças. Se você se dedicar um tempinho a certas questões introdutórias, tiver algum embasamento, você vai conseguir fazer o seu TCC, a monografia, na verdade, que o TCC é o trabalho de conclusão do curso, beleza? E pode ser qualquer questão que a instituição, ela tem autonomia superior à faculdade, universidade, enfim, ela tem autonomia. O que ela vai dar de trabalho de conclusão do curso? Possa ser um pager, possa ser um artigo científico, possa ser um trabalho no estágio, um relatório, enfim, possa ser uma monografia. Comumente, as universidades utilizam-se da monografia. Monografia é escrita de um tema, mono, né, quer dizer né, sobre um tema. E ela tem uma X quantidade de laudas que você deve conter no seu trabalho. Geralmente é 35 laudas, aí, 40 laudas mais ou menos. Cada lauda é uma página em média, tá certo? Então, o TCC, meu amigo, minha amiga, você vai escolher um tema. Né? A gente falou nos vídeos anteriores, na podcast anteriores falávamos sobre a hipótese, né? O que é a hipótese? O que é a hipótese? A hipótese, na verdade, é uma afirmação que você faz, ok? Essa afirmação pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, um exemplo aqui para a gente linkar aí com o referencial teórico, para linkar com a metodologia. Fazendo assim, vai fazer sentido para você que me ouve. E obrigado pela sua audiência aí. Nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, em Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, tá certo? Hoje é dia 9, né, de novembro de 2024, no meu relógio são 12h e 10 minutos em ponto. Então, a hipótese é uma afirmação que você faz no seu trabalho. Por exemplo, você vai falar sobre a importância do brincar. Ok? Um exemplo assim bem simples aí para você. O brincar é muito importante na educação infantil. Você está fazendo uma afirmação, é uma hipótese. O brincar é muito importante, mas muitos professores, né, não têm o real entendimento desse ponto. Então, com a sua pesquisa, essas afirmações que você faz aí, que é a hipótese, pode ser positiva ou negativa, você
através do estudo, da sua pesquisa, você vai validar ou não a sua hipótese. É uma hipótese. É uma afirmação, então. Você tem várias afirmações que você vai fazer, que você tem na sua mente, ali na sua cachola. Um exemplo para ficar redondinho para você do outro lado aí, que me ouve. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. E senta o dedo nesse like aí, ou no dislike. Olha só. Castanha de caju faz muito bem para a saúde dos brasileiros. Você vai fazer uma pesquisa sobre isso aí. Castanha do caju faz muito bem. Você não sabe se faz ou não faz, você vai fazer a pesquisa. Depois de você pesquisar e analisar os dados, coleta de dados, né? Através de certas amostras aí, de certas análises aí, que você, clínicas às vezes, tá certo? Patológicas, enfim. Você vai descobrir se faz bem ou não. Então, você tem uma afirmação, você tem uma hipótese, seu trabalho aí, você quer falar sobre a importância da gestão escolar na escola. Um exemplo, né? Com o seu estudo, você vai mostrar as hipóteses que você tem na sua cachola. Se a sua pesquisa vai validar aquilo que você está pensando, que é uma hipótese. Dito isso, quando a gente vai falar sobre o referencial teórico, é o que dá credibilidade ao seu trabalho. É o referencial teórico. Alguém falou sobre isso. Alguém discutiu sobre isso. É o referencial teórico. Que pode ser o quê? Jornal, uma revista, uma publicação, um vídeo, o recorte de um filme ali que você viu, uma cena, para justificar o que você está falando sobre aquele assunto, um acontecimento, um outro livro, uma outra pesquisa, e você vai fazer a devida referência, a devida citação para não configurar um plágio. Então, o referencial teórico vai mostrar o quanto você sabe sobre o assunto. E quem está começando nessa questão, iniciação científica, um exemplo assim, a grosso modo, quem está começando esse assunto vai beber em alguma fonte para ter ciência daquele assunto. Se você não domina aquele assunto, você tem que buscar dominar aquele assunto. Como que você faz isso? Através de ler esse referencial teórico ali, que vai dar um embasamento para a tua pesquisa, e você vai chegar a alguma conclusão, ou hoje em dia nós falamos considerações finais, né? Porque sempre fica um espaço em aberto que você poderá utilizar até no seu mestrado, no seu doutorado, enfim. Então, já a metodologia, o que você fala na metodologia? Olha só, um exemplo assim, ó. Você vai delimitar a sua pesquisa, a população ou uma amostra estudada, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos na análise. Você fez uma análise, qual foi o procedimento. Então você vai beber na fonte do referencial teórico. E como que você fez essa análise aí? Como que você coletou esse dado aí? Qual o critério que você está usando aí? As variáveis aí. Então, essa é a metodologia. E dentro da metodologia, você pode também citar como uma metodologia bibliográfica. Você se utilizou só de outros livros, né, outros artigos, enfim. Você fez um estudo de campo também, faz parte da metodologia. Então, todas essas questões que nós estamos colocando aqui para você, meu amigo, minha amiga, você vai colocar no seu trabalho. E uma das melhores maneiras que você pode fazer isso é ler outras monografias, sem medo. Por quê? Eu digo isso. Isso não é plágio. Você vai ler e pode até citar essas monografias no futuro. Porque numa monografia, quando você tem o hábito de ler uma monografia, por exemplo, você vai adquirir por tabela a estrutura do TCC. Vai ficar muito claro na sua mente. Faz isso aí que você vai ver que vai dar certo.
Para algumas pessoas pode ser que dê certo, para outras pode ser que não, mas geralmente dá certo. Então, você vai escrever sobre o brincar na educação infantil. Um tema bem recorrente no meio educacional, não é verdade ou não? É bem um assunto bem comentado. Quando você lê várias monografias sobre esse tema, com certeza você já vai sair do zero para algum lugar de conhecimento. Você está zerado de conhecimento sobre brincar. Ao ler estas monografias, você vai ter ciência do referencial teórico utilizado, dos livros, né? A coleta de dados, a metodologia, enfim. Essa linguagem parecerá comum para você. Tá certo? Só que a estrutura da linguagem científica não muda muito. Então, além de dominar essa linguagem científica que não muda muito, você pegou, nunca mais vai mudar, a linguagem científica ela tem um certo limite. Então, quando você escreve um artigo científico, você tem que dominar a técnica da escrita. E os grandes escritores do Brasil e do mundo, eles possuem essa habilidade. Eles conseguem, por exemplo, meu amigo e minha amiga, descreva para mim o seu quarto. Tem gente que consegue falar sobre o quarto de uma maneira poética, muito bacana de se ler. Tem gente que não, meu quarto é quadrado e acabou. Né? Enfim, mas tem gente que consegue, os grandes escritores. Então ele tem que ler muito literatura de ficção, de romance, para absorver esse tipo de escrita que é importante, que muitas pessoas relegam, mas é importante, porque a metodologia e a linguagem acadêmica, científica, ela é estável, ela não muda muito. Então, você absorveu aquilo, acabou. Mas para dar conteúdo a essa questão, aí que é o papo. Resumindo da conta, você pode conhecer todas as palavras do dicionário, isso aí não vai garantir que você se torne um grande escritor, é diferente. Você tem um nível superior, faz uma música aí, ó. É difícil, né? Então tem pessoas que têm um dom da escrita. E para pegar esse dom da escrita, nós temos que beber em certas fontes dos grandes clássicos da literatura mundial. Fazendo assim, meu amigo e minha amiga, você vai ter a plena ciência de fazer o seu trabalho muito bem feito e, de uma vez por todas, parar com esse medo de TCC. Vamos parar com isso, hein? Pessoas lá, há 200 anos atrás, antes de Cristo, estavam falando sobre a hipotenusa, meu. O cara lá atrás, antes de Cristo, estava falando sobre a hipotenusa. Eureka, descobriu um monte de coisas. Como que hoje, com toda essa tecnologia, você vai se deixar vencer por um TCC? Ah, não dá. Não se deixe vencer, cara. Meu amigo, minha amiga. Enfrenta esse leão aí, acabou. Que você vai se tornar mais grande ainda, com a mente forte, a sua mente vai ficar forte. Se você deixa essas questões vencer você, você vai ficando fraco mentalmente também. Então você escolhe. A Maria é o seguinte, eu quero ficar fraco mesmo, não tô nem aí. Tá certo, seja feliz. Com todas as nossas bênçãos aí, tá tudo tranquilo, sem problema nenhum. A Maria, é bem que você falou, eu aceito o desafio. Então se desafie. Tá certo? Não se apequene, né? Os obstáculos existem para a gente vencer os obstáculos. Tá certo? Enfim, então é isso, meu amigo e minha amiga. TCC sem drama. Tá certo? Se você não domina certas questões, procure dominar. Procure melhorar seu português aí, a língua portuguesa, tá? João Maria, me inscrevi no Kumon de língua portuguesa. O que o senhor acha? Ó, para você pode ser que desse muito certo, como deu pro meu filho. Vai para cima. O Kumon, para algumas pessoas, aquela metodologia vai servir bem. Para outras pode ser que não, mas no geral, por quê? O Kumon, por exemplo, língua portuguesa. Você pode ter doutorado. Quando você vai para o Kumon, eles vão analisar o que você realmente sabe da língua portuguesa. E dali, você vai para frente. É o que você sabe. Essa é a essência do Kumon, né? Você está num nível, independentemente de ter diploma, que tem muita gente que tem diploma aí
só tem o diploma, né? Vamos falar real, tá certo? E é isso aí. Agradeço demais a visita que vocês fazem a esse espaço. Cada pessoinha que assiste nossos vídeos, nossos podcasts, que deixa um like, deixa um dislike, tá tranquilo, meu irmão. Faça o que você quiser e já está resolvido em relação a isso, tá certo? Nós estamos aqui desse lado tentando te ajudar do outro lado aí. E esse é o nosso lema, tentar ser útil enquanto nós estamos vivos aqui nesse mundão de meu Deus. Duvide de tudo, depois duvida. A dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.